Olá, pessoal. Eu louvo e agradeço a Deus por mais uma vez estar aqui. E esta palavra que eu estarei falando para vocês não vai ser muitos versículos, é uma história que passou na Bíblia, no Antigo Testamento. Eu vou associar ela com um versículo do Novo Testamento. Eu já tinha tido esse sentimento de falar dessa menina, porque a gente vê muitos pregadores falando do, é, do comandante, desse comandante que eu vou falar para vocês. E ele se apresenta bem nessa história. Eu estou falando de Naaman. Quem não conhece a história de Naaman? Mas o personagem que eu quero estar falando é a menina que pregou a palavra para Naaman. Mas eu não sabia como falar dela, porque a gente só vê um pequeno relato, né? Aí eu assisti numa palestra de uma pastora, como eu fui iluminada, né? E eu falei assim, é resposta, eu quero falar dela, então é resposta que isso se confirma. Naamã, ele foi o comandante do exército do rei da Síria. E ele, quando veio de uma grande batalha de guerra, ele trouxe com ele cativo esta menina. Na Bíblia só fala que é uma menina. Se é uma menina, eu acredito, a gente sabe que ela tem menos de 12 anos. E esta menina não se fala o nome dela. Esta menina, ela veio e ficou ao serviço da mulher de Naamã. Ela veio cativa e veio para servir a esposa de Naamã. Essa história está relatada em 2 Reis 5, do 1, e você pode ir até o 19. É uma história muito bonita. Mas o que eu quero frisar é esta menina. Esta menina, se ela veio cativa, ela tinha perdido a família dela, porque foi de lá que ele veio vitorioso. E a gente vê que, mesmo ele sendo esse comandante do exército, ele tinha algo que chamava muito a atenção na época, que era uma coisa desprezível aos olhos, era a lepra. Ele era leproso. Ser leproso naquela época é a pior doença que uma pessoa pode ter. Porque naquela época era a pior doença, sim. Grandes feridas no corpo que causam um odor horrível. E essa menina vem com essa história. Ela veio cativa, presa para servir uma mulher que ela nem conhece. Ela com certeza teve os pais dela. Sei lá se não foi morto, foi preso. Não, a gente não vê a história dela, se ela tinha irmãos, tios, não sabe se ela tinha pai ou mãe. Mas a gente sabe que deve ter acontecido algo com o povo dela, porque ele trouxe ela cativa e ele veio vencedor desta guerra, desta batalha. Mas eu vejo também, e eu ganhei muito nessa palavra que a pastora falou, veja como os pais dela criou ela. Ela conhecia o profeta, ela conhecia a palavra de Deus e ela pregou a palavra de Deus. Ela profetizou do que ela tinha visto, ouvido. E quem foi que fez ela ver? E quem foi que fez ela ouvir? As pessoas mais próximas dela, os pais dela. Então, hoje nós, como os pais, temos que ter este encargo importante no coração nosso para com os nossos filhos. Mostrar a eles a palavra de Deus, mostrar a eles o verdadeiro evangelho, para quando nossos filhos não estiverem ao nosso redor, eles possam testemunhar, eles possam testificar desta palavra, da palavra de Deus. E olha o que ela falou, vendo o sofrimento dele, ela não guardou rancor. Isso é a palavra de Deus de uma forma
crescida nessa jovem, nesta pequena criança. Ela não guardou rancor, ela poderia guardar rancor por ele ter destruído a família dela, o povo dela, mas ela não guardou rancor. Ela simplesmente falou que tinha um homem na terra dela que era profeta, e se ele fosse lá, ele seria curado. Eu não vou ler tudo, mas vocês podem estar lendo e vocês vão testificar essa palavra que eu estou falando. Que ele poderia estar curando. Olha, ela não poderia ter motivo para não falar, para não revelar, para não testificar, mas a vida de Deus estava crescida nesta pequena menina. E ela testificou, independente da situação que ela estava, independente de tudo, ela já estava curada. Ela não tinha rancor dentro dela, ela não tinha mágoa por ele ter destruído a família dela. Ela simplesmente expressou a palavra de Deus. Que hoje possamos passar tal amor para nossos familiares, para nossos filhos, e nós mesmos não guardar nada de rancor, nada de ressentimento, mas estar pregando e expressando a vida de Deus. E a gente vê que ele é curado e ele testifica desse Deus. Por isso eu quero ler para vocês somente o capítulo 5:15. Voltou ao homem de Deus, foi o Naamã, depois de ter tido a cura, ele voltou ao homem de Deus e ele e toda a sua comitiva. Olha como ele era importante. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Pois agora te peço, aceites um presente do teu servo. Ele queria pagar o milagre que tinha acontecido na vida dele. Vocês viram, lê que ele reconhece que há um Deus. Através de quem? Quem foi esse canal para ele reconhecer? Foi aquela menina, que a gente só vê na Bíblia que é a menina. Olha o papel dela, como foi importante. Olha o papel de quem passou o conhecimento para ela, de quem criou ela, sem passar ressentimento, porque ela não guardou ressentimento nem mágoa. Ela é uma menina que estava cativa e expressou a vida de Deus. Em Filipenses, quero ler para vocês, para estar encerrando, Filipenses 3:12. Por que, querida, eu quero falar isso? Porque assim como aquela pequena menina, ela tinha seus sentimentos, que a gente vê que ela não expressa, que hoje possamos estar libertos, não guardar rancor, não guardar ressentimento, mas prosseguir para o nosso alvo. Aqui em Filipenses 3:12 fala: não que eu já tenha recebido, Paulo que fala, né? Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmão, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fica e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Senhor Jesus, que possamos ter tal sentimento, não que a gente já seja perfeito, não que a gente já esteja crescido, mas possamos fazer algumas coisas, esquecer as coisas que a gente deixou para trás, esquecer as coisas que nos magoou e prosseguir para o alvo. Esse é nosso objetivo. Que cada um de vocês possa ficar na paz do Senhor e um beijão.